Bem-vindos a todos que participarem desta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje veremos o tópico número 24, a vida e o nível do ser. O objetivo desta conferência é que entendamos o que é um nível do ser, que nível do ser temos neste momento, como podemos modificar ou passar para um nível superior do ser, e como a transformação do nosso nível do ser nos levará a transformar a nossa vida. E se quisermos transformar a nossa vida, devemos começar refletindo sobre ela. Questione-se qual é o verdadeiro sentido da nossa existência. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Devemos perceber que realmente nos falta uma resposta satisfatória para essas questões transcendentais, e que nos contentamos em levar nossas vidas mecanicamente, perseguindo objetivos subjetivos que não nos levarão a nada transcendental. E isso, por desconhecimento do verdadeiro propósito da nossa existência. O pior de tudo é a situação difícil e estranha em que nos encontramos, ignoramos o segredo de todas as nossas tragédias e ainda assim, estamos convencidos de que sabemos tudo. Devemos nos tornar reflexivos, para que possamos tomar consciência do nosso estado atual, de quais são as causas intrínsecas de todos os nossos males, para que entendamos que temos o poder de transformar nossas vidas e de escapar definitivamente do sofrimento. As pessoas acreditam que alcançarão a felicidade tendo muito dinheiro, diplomas universitários, uma posição social elevada ou uma aparência física ideal. E quando conseguimos obter essas coisas, nos orgulhamos de ser fortes, mas a realidade é que no fundo somos terrivelmente fracos. Quando uma tragédia acontece em nossas vidas, um desastre natural, um fracasso empresarial, uma grande perda ou uma doença difícil, então percebemos que somos terrivelmente fracos. Infelizmente, por trás de tantos estudos, bons modos e dinheiro, sabemos bem que qualquer dor de estômago nos deixa tristes e que no fundo continuamos infelizes e miseráveis. Passamos a acreditar que somos grandes, somos importantes, acreditamos que temos a verdade sobre tudo. Lutamos e lutamos na vida para obter o que consideramos importante na vida. Um bom casal, um bom emprego, uma família linda, fama, dinheiro, prestígio. Mas basta chegar lá para perceber que continuamos insatisfeitos, em alguns casos até nos sentindo infelizes. Porque mesmo quando a pessoa já encontrou o parceiro tão esperado, ela continua sofrendo, porque o casal não era o que esperava. Mesmo quando a pessoa consegue um emprego que achava que lhe traria felicidade, mas continua sofrendo, porque exige muito no trabalho, porque o patrão é difícil, porque quase não tem mais tempo para si. Ou continuamos infelizes porque perdemos um familiar, ou os filhos não se comportam bem, ou o casal nos traiu, ou porque agora que tenho fama, não tenho mais privacidade. E assim, não importa a nossa circunstância, continuamos infelizes e miseráveis, e não entendemos por quê. E tudo isso se deve à decadência do nosso nível do ser. Embora tenhamos a falsa ideia de que como humanidade estamos evoluindo, basta ler a história mundial para saber que somos os mesmos bárbaros de antigamente, e que em vez de melhorarmos, pioramos. Estamos na era do maior acesso à informação e ao mesmo tempo na era da maior ignorância. Ninguém se preocupa mais em investigar. Todos estes avanços tecnológicos e maior acesso à informação serviram para nos transformar em seres mais preguiçosos, lascivos, gananciosos e invejosos. Como humanidade, há muito que caímos num processo de declínio. E o que acontece é que as mudanças externas não podem nos levar a um avanço interno e espiritual. Toda a humanidade quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Porém, a transformação das massas, do povo, não é possível se o indivíduo, se cada pessoa não for transformada. A massa é a soma dos indivíduos. Se a sociedade atual é o que é, sofre com todos os males que sofre, é porque dentro de cada um de nós, como indivíduos, carregamos dentro esses mesmos males. Mas preferimos reclamar da corrupção que vemos nos outros, ao mesmo tempo que justificamos a nossa própria corrupção interna o tempo todo. Se fazemos parte desta sociedade é porque vibramos energeticamente com o nosso entorno, e precisamos de fazer uma mudança em nós mesmos, precisamos de elevar o nosso nível de ser, se quisermos ver mudanças reais nas nossas vidas. E o que é um nível do ser? Bem, assim como existem diferentes níveis sociais, também existem diferentes níveis do ser. Mas o nível do ser é um nível moral, é o que somos internamente.
E o que somos internamente não tem nada a ver com idade, nível social, nível de escolaridade, ou nível de beleza ou fama que temos. Nosso nível de ser pode ser o do bêbado, o do ciumento, o do depressivo, o do ladrão, o do violento, etc. E isso seremos internamente independentemente de sermos ricos ou pobres, se somos pessoas com estudos universitários ou sem estudos universitários, independentemente de sermos pessoas famosas ou sem fama, ou se somos jovens ou velhos. O que somos por dentro define o nosso nível de ser, e é o que atrai cada uma das circunstâncias da nossa vida. Uma pessoa lasciva sempre atrairá cenas, dramas e até tragédias de lascívia nas quais se verá envolvido o tempo todo. Um bêbado atrairá bêbados e sempre se encontrará em bares e cantinas, etc. O que o usurário atrairá? A pessoa egoísta? Quantos problemas? Prisões? Infortúnios? Pela lei da atração ou lei da correspondência, de acordo com o nosso nível do ser, estamos sempre atraindo algum tipo de pessoa e algum tipo de circunstância para nossas vidas. É por esta razão que o que nos aconteceu ontem acontece-nos hoje e acontecerá-nos amanhã. Repetiremos sempre os mesmos erros e não aprendemos as lições da vida. Todas as coisas se repetem em nossas vidas, dizemos as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas, lamentamos as mesmas coisas. Essa enfadonha repetição de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carregarmos dentro de nós os elementos indesejáveis da raiva, da ganância, da luxúria, da inveja, do orgulho, da preguiça, da gula, etc. E enquanto o nosso nível do ser não mudar radicalmente, a repetição de todas as nossas misérias, dramas e infortúnios continuará. Todas as coisas, todas as circunstâncias que acontecem fora de nós, no palco deste mundo, são exclusivamente o reflexo daquilo que carregamos dentro de nós. O exterior é o reflexo do interior. E quando alguém muda internamente e essa mudança é radical, as circunstâncias externas da vida também mudam. Mas é preciso que almejemos uma verdadeira mudança, para sairmos desta rotina chata, desta vida meramente mecanicista e cansativa. Se realmente quisermos uma mudança radical, a primeira coisa que devemos compreender é que cada um de nós está neste ou naquele nível do ser. Qual é o seu nível do ser? Você já pensou sobre isso? Não seria possível passar para outro nível se você ignorasse o estado em que se encontra. Se não soubermos quais defeitos dentro de nós nos mantêm no nível atual de ser, vivendo situações atuais de ansiedade, tristeza, conflitos, decepções, problemas econômicos, problemas familiares, sofrimento, etc., não seremos capazes de eliminá-los. E, portanto, não seremos capazes de elevar nosso nível do ser. Para compreender melhor a importância de elevar o nosso nível de ser, podemos imaginar uma escada que se estende de baixo para cima, na vertical e com muitos degraus. Inquestionavelmente nos encontramos em alguns desses degraus. Lá embaixo haverá pessoas piores que nós, lá em cima haverá pessoas melhores que nós. Nesta vertical extraordinária, nesta escada maravilhosa, fica claro que podemos encontrar todos os níveis do ser. Cada pessoa é diferente. Há também uma linha horizontal, que é a linha da vida. Esta linha horizontal da vida está relacionada com o tempo e os anos. É na linha horizontal que nascemos, crescemos, casamo-nos, reproduzimos-nos, envelhecemos e morremos. A personalidade se desenvolve na linha horizontal da vida. Os níveis do ser. O ser em si não é do tempo, não tem nada a ver com a linha horizontal. Ele está dentro de nós, neste momento, na linha vertical. Na escada maravilhosa, na vertical, o conceito de tempo não cabe. Nos degraus de tal escala só podemos encontrar níveis do ser. O nível mais elevado de ser está imediatamente acima de nós, momento a momento. Não está num futuro horizontal remoto, mas aqui e agora, dentro de nós mesmos, na linha vertical. A personalidade nasce e morre no tempo, não é o ser é eterno. Pois estamos começando a entender que a única forma de transformar nossa vida é elevando o nosso nível do ser. Vamos ver como faremos isso. A primeira coisa será identificar em que nível do ser estamos atualmente. E faremos isso observando a nós mesmos e refletindo sobre o que estamos atraindo para nossas vidas. Que tipo de pessoas e que circunstâncias você está sempre atraindo para a sua vida? Aí você deve refletir sobre o que define as pessoas ao seu redor. Tudo o que você vê nas pessoas ao seu redor, sejam pessoas violentas ou invejosas, ou preguiçosas, ou reclamantes, ou sejam pessoas gananciosas, manipuladoras, cruéis, etc.
O fato de esse tipo de pessoa estar sempre perto de você é porque, pela lei da correspondência, existe uma afinidade psicológica. Portanto, aí está o seu nível do ser. Esses são os defeitos psicológicos que você deve observar e eliminar, mas desde dentro de você. Assim que você começar a identificar e reconhecer seu nível de ser, ou seu nível moral, então deve surgir dentro de você um desejo fervoroso de querer mudar a vida que você tem, para que esse desejo sirva de impulso para começar a eliminar todos aqueles defeitos psicológicos dentro de você, que o mantêm ancorado nesse nível do ser. É muito comum ficarmos apegados ao nosso nível do ser atual. Muitas vezes as pessoas preferem ficar sofrendo, ao invés de se aventurarem fora de sua zona de conforto. Mas se não rompermos com esses velhos padrões, com essas formas obsoletas de pensar e sentir, nunca seremos capazes de ascender a níveis mais elevados de consciência. A próxima coisa será compreender que existe apenas um lugar e um tempo em que podemos elevar o nosso nível do ser, e esse é o aqui e agora. É aquele ponto crítico onde as linhas verticais e horizontais se unem para formar uma cruz. Portanto, a possibilidade de mudança não estava em nenhum momento passado, nem estará em nenhuma circunstância futura. Mas ao nos mantermos em constante estado de autoobservação, observar e descobrir cada um desses defeitos psicológicos que nos mantêm ancorados em nosso atual nível do ser, e assim eliminando-os. Aqui e agora, podemos descobrir nossos defeitos de vício, violência, submissão, medo, preguiça, ganância, inveja, ciúme, ressentimento, tristeza, apego, autopiedade, etc. Eliminá-los, neste exato momento, e ascender um degrau no nível do ser. Vamos lembrar que o nível do ser mais elevado está imediatamente acima de nós, momento a momento. Não está num futuro horizontal remoto, mas aqui e agora, dentro de nós mesmos, na vertical. Todos os nossos problemas podem ser resolvidos se aprendermos a modificar o nosso nível do ser. Devemos aprender a ver essas duas linhas que convergem dentro de nós a cada momento. Na linha horizontal encontraremos a vida com todas as suas situações cotidianas, com todas as pessoas que atraímos para nossas vidas. Aqui há dor, sofrimento, dívidas, etc. Na linha vertical não existe passado nem futuro, existe apenas o aqui e agora, e a possibilidade de ascender a níveis cada vez mais elevados do ser, onde atrairemos situações e pessoas que contribuirão positivamente para o nosso contínuo desenvolvimento interior. A chave está sempre na autoobservação. Por exemplo, refletindo sobre o seu nível atual de ser, você poderá descobrir que enfrenta constantemente situações de brigas ou discussões com seu casal. Você poderá perceber, refletindo sobre isso, que está em uma circunstância que se tornou bastante recorrente em sua vida, e que está em uma situação que o impede de se sentir pleno e feliz. Você percebe que está preso nesse nível do ser e quer mudar essa vida. Então você começa a se esforçar para permanecer em um estado de autoobservação, monitorando sua mente, sua emoção, suas palavras e ações, de momento a momento para descobrir os defeitos psicológicos dentro de você que atuam naquela situação. E são isso que estão atraindo essa circunstância para a sua vida. Então, a partir de um estado de plena autoobservação, quando acontece uma situação que provoca o início da discussão e da briga, você se esforça para não se identificar com os defeitos que começam a surgir em você. E se você permanecer se observando, poderá ver quando o orgulho surge em sua mente toda vez que seu casal reclama com você ou culpa por alguma coisa, como surgem sentimentos de impaciência, e poderá observar como a raiva se move em sua emoção. Nesse momento, por ter vivido o presente na autoobservação, você poderá descobrir que o seu nível de ser é o de uma pessoa orgulhosa e raivosa. Se você nunca perceber isso e não mudar isso, poderá passar a vida inteira brigando continuamente com esse e com os parceiros subsequentes, sem sequer perceber que está atraindo essas situações. Mas agora que você descobriu qual é o seu nível de ser, você pode mudá-lo. E como fazer isso? Recusando-se a permitir que essas formas negativas de ser comecem a se manifestar através de você por causa dessa situação, e fazendo uma eliminação consciente de cada um desses defeitos. Então, para cada pensamento negativo que surgir, você pede a força do amor de sua consciência que o elimine. Pedir mentalmente: Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. O mesmo acontece com todas as emoções de impaciência, raiva, ressentimento, etc. Você pede à sua Mãe Divina que elimine todo o desejo de gritar, responder sarcasticamente, etc. E o que vai acontecer?
Que como cada um dos seus modos negativos de ser aprisionou uma parte da sua consciência. Ao eliminá-los, essas centelhas de consciência serão liberadas e você poderá agir, sem o condicionamento do ego, de forma consciente. Você terá subido um pequeno degrau no nível do ser. Você verá que para que haja uma briga são necessárias duas pessoas, mas se uma das duas estiver transcendendo conscientemente essa situação, então tudo muda. E se você continuar praticando este exercício de momento a momento, grandes mudanças serão geradas dentro de você. E como consequência, grandes mudanças serão percebidas externamente, pois quando há uma mudança interna, ela começa a se refletir externamente. Enquanto continuarmos a viver nesse ponto matemático que é o momento presente, poderemos ter a oportunidade de elevar o nosso nível de ser. Quando surge qualquer situação difícil, sendo auto-observadores, podemos perceber aquelas formas negativas de estar dentro de nós que são o que atraem essas circunstâncias, e podemos eliminá-las, subindo assim mais um degrau no nosso nível de ser. E assim a vida será transformada. Nos relacionaremos melhor com todos e deixaremos de atrair pessoas e circunstâncias que estavam relacionadas ao nosso nível de ser anterior. Mas há um detalhe muito importante que devemos considerar, e isso é não cometer o erro de criticar aqueles que consideramos estar no nível inferior de ser. Como quem renuncia a um vício e se dedica a criticar quem não encontrou forças para mudar de vida. A crítica é uma total falta de compreensão e nos leva a diminuir nossos níveis de ser. Se realmente compreendermos e eliminarmos um defeito de dentro de nós, e elevarmos nosso nível de ser, compreenderemos como esse defeito psicológico atua e a capacidade que ele tem de subjugar a emoção e a mente de uma pessoa. Então, em vez de criticar os outros, nascerá dentro de nós o desejo de ajudá-los a elevar seu nível de ser. E fazemos isso compartilhando com eles o conhecimento dos 3 fatores para a revolução da consciência, que são os que tornam possível que ocorram subidas constantes e conscientes nos nossos níveis de ser e nos níveis de consciência. Como vimos, a base para subir cada degrau na escada dos níveis do ser nos é dada pela morte psicológica, eliminando de momento a momento cada uma das nossas formas negativas de ser. O nascimento espiritual é o que nos dará altura. Desde então, através do suprassexo, essas centelhas de consciência liberadas com a morte se fundirão em nossa coluna vertebral, transformando esses níveis de ser em níveis de consciência. Os níveis do ser nos permitirão mudar nossa própria vida. Os níveis de consciência são aqueles que nos aproximarão do nosso próprio ser, do nosso Deus interior. E esses níveis de consciência são vistos na nossa coluna vertebral. E o sacrifício pela humanidade é o que nos dará o impulso para subir mais rapidamente a estes níveis do ser, porque o impulso para avançar neste trabalho interior é dado pelo amor. Então, quando ensinamos aos outros como mudar suas vidas, esse amor nos impulsiona a avançar mais rápido. E para finalizar esse interessante tema, vamos falar um pouco sobre rebelião psicológica. Sabemos que nos momentos em que a vida se torna muito complicada, fica difícil para as pessoas se lembrarem de si mesmas e se esforçarem para se observarem e transcenderem aquela situação. Quando, por exemplo, somos despedidos do trabalho, quando um ente querido faleceu, quando a nossa relação terminou, a nossa empresa faliu, etc. Nesses momentos é difícil não nos identificarmos com tudo o que está acontecendo. Porém, é nesses momentos que devemos aprender a ser guerreiros. Nesses momentos devemos apelar à rebelião psicológica e fazer o máximo esforço para não nos identificarmos. Porque se aprendermos a ver, é das situações mais difíceis que poderemos resgatar mais compreensão e sabedoria. E só através da rebelião psicológica poderemos sair mais rapidamente dessas circunstâncias. Como é praticada a rebelião psicológica? Esforçar-se para não se identificar com as situações da vida. Entender que tudo passa. Que você já passou por situações muito difíceis antes, mas elas já passaram. E da mesma forma, tudo, por mais difícil que pareça, vai passar. Entre em meditação reflexiva, faça um confronto lógico que lhe permita entender que toda essa situação vai passar. E isso se você trabalhar em si mesmo, e resolver essa situação dentro de você, eliminando os defeitos psicológicos que se manifestam nessa circunstância. Então, a circunstância passará mais rapidamente, pois, à medida que houver uma transformação interna, o exterior se transformará. Desta forma, você transformará suas reações mecânicas. Se antes só soubéssemos reagir às circunstâncias negativas com tristeza, com raiva, com ódio, com vingança,
Agora seremos rebeldes psicológicos e agiremos conscientemente. Esta conferência é particularmente importante porque nos permite ver que a felicidade aparece quando entendemos que as circunstâncias da vida são apenas um reflexo do que somos internamente. Se você quer transformar sua vida, faça-o a partir do momento presente, aprenda a elevar o seu nível do ser. Lembre-se de deixar nos comentários qualquer dúvida que tiver. Convido você também para o próximo tópico do curso, no qual falaremos sobre esoterismo, pseudoesoterismo e esoterismo. Uma conferência realmente importante que nos ajudará a aprender a diferenciar os tipos de conhecimentos que recebemos, e aprenderemos a diferenciar uma escola esotérica de uma escola pseudoesotérica. Nisto vamos entender qual é a nossa posição atual no conhecimento e quando realmente começa a experiência do trabalho esotérico. Não perca este tópico interessante. Até a próxima conferência!